29 da sustentação do PJE, habeas corpus 80.42.721.78/2021, é da relatoria desembargadora Rita, doutor Ivan Gelser, é o advogado que irá sustentar. Doutor Ivan Gelser, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Excelência, sim, Excelência, dispenso. Então, Vossa Excelência tem um prazo regimental para fazer sua sustentação. Que Excelência, excelentíssimo senhor presidente dessa turma criminal, desembargador doutor Abelardo Mata, excelentíssima senhora desembargadora relatora, doutora Rita de Cássia, a desembargadora doutora Soraya, ao desembargador Pedro Guerra e doutor Baltazar Miranda, a nobre representante ministerial nessa solenidade, os advogados que aqui acompanham essa sessão pelo plano virtual, servidores. Excelências, caso em tela gira em torno de uma ação penal que tramita na comarca de Ceabra. Na verdade, existe uma conexidade entre dois fatos, apenas para fazer algumas considerações iniciais aqui, uma síntese, para que nós possamos compreender como chegamos até o exercício dessa pretensão acusatória por parte do Ministério Público. Houve uma investigação, há uma ação penal, na verdade, que apura uma suposta extorsão teria sido praticada por alguns policiais militares, e no contexto dessa extorsão foi determinada uma busca e apreensão numa determinada república. E no cumprimento dessa busca e apreensão, que apurava essa extorsão mediante sequestro, teria sido encontrada nessa república uma quantidade de substância entorpecente que foi consignada ao paciente, Juraci, e consequentemente lavrado o auto de prisão em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva por conta dessa suposta prática de tráfico de substâncias entorpecentes. Primeiramente, é importante ressaltar, excelências, que o paciente ele é primário, tem boas antecedências, residência fixa, é policial militar há anos, sem qualquer falta, sem qualquer anotação de caráter disciplinar ou mesmo qualquer evento criminoso pretérito, jamais tinha passado por qualquer ocorrência ou investigação de um determinado fato penalmente relevante. No tocante à extorsão, não quero aqui fazer nenhuma invasão aprofundada de mérito, mas no tocante à extorsão, qualquer análise superficial evidencia que ele não sequer há indícios contra ele, ainda assim foi determinada uma busca e apreensão. O próprio delegado, quando elaborou o relatório, disse que contra eles não tinha elementos, mas a vítima teria ouvido os supostos autores do fato mencionarem o nome dele. E por conta disso acabou sendo decretada uma busca e apreensão. O problema, e a grande questão, é que essa busca e apreensão foi efetivada numa república. Os autos está comprovado que não há uma unilateralidade nessa residência. Não é um local onde apenas ele residia, e ainda que temporariamente, muitos outros policiais fazem morada, porque é uma república militar que tem justamente esse escopo que outros policiais possam lá residir ou dormir, e teria sido encontrado substância entorpecente em alguns locais dessa república, e por isso apenas ele foi destinatário da prisão em flagrante, sendo que posteriormente a denúncia foi oferecida contra outros sujeitos. Então apenas ele é destinatário de prisão preventiva, mas entretanto, até para verificar e ratificar o que nós estamos afirmando, nessa análise do fumus comis delicti, dos indícios suficientes de autoria, se imputou a responsabilidade para outros sujeitos que não são destinatários do mandado prisional. Então realmente não há, por todas essas condições pessoais favoráveis, por mais que a gente saiba que elas por si só não têm o condão de deslegitimar uma segregação, e a jurisprudência inclusive dessa corte é nesse sentido, mas é um policial militar com condições pessoais favoráveis, não há nenhum elemento empírico capaz de justificar a prisão, tanto aqui quanto na acusação de extorsão, que são fatos conexos. O fundamento foi o mesmo, a suposta necessidade de garantir a ordem pública. Então há, de certo modo, aí um bis in idem cautelar, porque eu uso a garantia da ordem pública
e passo a garantir supostamente por 2 feitos, então ainda que ele seja posto em liberdade hoje, ele não vai ser solto porque há esse mesmo fundamento para o fato conexo, onde não há qualquer indício de sua participação. E é por isso que a defesa vem requerer a revogação dessa prisão, até porque ele não vai ser solto. E já há uma prisão preventiva decretada em relação a outro fato. Se o objetivo é garantir a ordem pública, essa cláusula abstrata e para muitos inconstitucional, isso já foi feito em tese no tocante a outra acusação. Então, há realmente um excesso cautelar, porque em relação a esse fato não há nenhum elemento concreto a justificar uma medida que é excepcional, mas infelizmente a prisão tem sido banalizada lá em primeiro grau. Houve uma audiência de custódia onde o Ministério Público, apenas com base em argumentos abstratos e genéricos, sustentou a necessidade dessa conversão flagrancial em prisão preventiva para alguém que, eu repito, não é reincidente, não tem maus antecedentes, não tem nenhuma anotação na sua vida, seja de caráter disciplinar ou mesmo criminal, é um policial militar. Repito, sem invasão meritória, as drogas teriam sido supostamente encontradas numa república, e aí, por conta da outra investigação, se imputou totalmente a ele essa responsabilidade criminal, mas a decisão de primeiro grau, ela realmente não tem nenhuma fundamentação empírica, e não poderia ser diferente, porque a gente não tem, nesse contexto, uma acusação de organização criminosa, não há uma grande quantidade, uma quantidade exagerada da substância supostamente encontrada, ele não tem antecedentes, é primário, tem bons antecedentes, condições pessoais favoráveis, então só existiria realmente uma generalização, um generalismo, para justificar essa prisão em violação clara ao princípio que prevê essa proibição de desautorização do processo penal. Porque se prende primeiro para depois investigar, acusar, processar e lá na frente ver se o sujeito é culpado ou inocente. Há uma inversão de valores no Brasil, infelizmente. Há uma banalização realmente de prisões e assusta porque cada vez mais é cotidiana e diária notícias de pessoas sendo presas injustamente e prisões sendo decretadas, e nós acabamos lavando nossas mãos, infelizmente em alguns casos, porque há realmente essa banalização das cautelares com a ilusão de que a prisão resolve o problema da criminalidade, né? Hoje nós estamos aqui numa sessão virtual porque nós não estamos imunes, ainda que vacinados, a um vírus, a um inimigo invisível. E ainda assim nós temos prisões sendo fundamentadas de maneira abstrata, de maneira genérica. Essa turma, e digo isso com muito orgulho, essa turma, porque eu a acompanho há muitos anos aqui, já são 15 anos de advocacia que eu completo nesse ano, sempre teve um histórico garantista, um histórico de não fundamentar as decisões de piso, não fazer o trabalho do juiz de primeiro grau, até porque isso seria uma espécie de reformácio impégios, cabe ao juiz fundamentar as prisões, e é o que nós temos no caso concreto. Nós temos o fundamento da garantia da ordem pública para legitimar a prisão em fatos que são conexos, mas que geraram 2 ações penais. O que o paciente quer, claro, é ter o direito, durante a instrução criminal, que ainda vai se iniciar, de se defender, de comprovar a sua inocência em liberdade. Nós sabemos que a segregação, claro, ela mitiga a autodefesa, a ampla defesa, o contraditório. Essas garantias não são absolutamente preservadas quando há prisão cautelar. Todas as atenções do sujeito, claro, ficam voltadas em se libertar. O sujeito deixa de lado a sua produção defensiva, em alguns casos, a investigação defensiva, a produção probatória. Claro que o advogado continua se preocupando com isso, mas, de certo modo, perde a colaboração da autodefesa e de uma defesa pessoal, porque o sujeito está lá no batalhão de choque e continua sem a possibilidade de se defender e de buscar essas provas que atestem a sua inocência. Então, a verdade ela não pode ser totalizante. A única verdade real que existe é a verdade divina. Eu cito como exemplo, doutora Rita, o processo conexo da extorsão, onde os autos revelam
que supostamente os autores estariam com a vítima numa determinada rua, e aí esse paciente chega, não estava trabalhando no dia, apreendeu o celular dele, não tinha nenhuma conversa acerca de tráfico de substâncias entorpecentes ou acerca de qualquer prática de sequestro. Quer dizer, o celular dele revelou a sua inocência, e simplesmente porque ele chega numa casa ao lado do local, olha para o veículo, sem abordar ninguém, sem conversar com qualquer pessoa, e porque o nome dele teria sido citado e ouvido uma única vez, supostamente, pela vítima, ele sofre essa acusação de destinatário de uma busca e apreensão, e claro, aí vem a teoria da contaminação, e a gente acabou, através dessa busca e apreensão, chegando até essa acusação. Claro que, mais uma vez, eu repito, sei que a análise probando aqui é perfunctória, é superficial, não tenho aqui o desejo de me aprofundar em matéria probatória, mas acho importante, sim, ressaltar a necessidade de se aguardar a instrução criminal para que elementos que legitimaram a prisão cautelar possam ser analisados no seu locus devido, que é justamente na instrução criminal. A prisão cautelar, ela não pode ser um instrumento de prevenção geral ou de prevenção especial, porque isso é cumprimento de pena, né? Outro dia eu fiz um júri na comarca do interior aqui, e eu falava do excesso de prazo durante o júri, e no final a juíza naquela oportunidade mencionou que, né, me deu uma grande bronca, porque eu aleguei o excesso de prazo, o cara tinha 5 anos preso quando foi a júri e acabou sendo absolvido, como é a realidade em muitos estados. E ela dizia que o excesso de prazo não foi por culpa dela, e eu não disse que tinha sido por culpa dela, mas era um excesso existente, que muitos juízes passaram por lá, claro, as circunstâncias legitimaram aquilo em tese, e defendia aquela magistrada que a pena é justamente para retribuir o mal causado. É uma vingança jurisdicionalizada, né? Está gravado, ela disse tudo aquilo lá, e óbvio que, por vezes, algumas pessoas te levam a um determinado lugar, que são argumentos de autoridade, que você fica até sem armas para contra-atacar. Então, o que se pede e se clama a esse tribunal realmente é que as coisas, lei e ordem, quer dizer coisas no seu devido lugar. Não uma desordem onde fundamentos de mérito legitimam prisões cautelares e, no final, por vezes, quando uma sentença condenatória deve ser proferida, nós não temos provas para isso, mas já há um mal causado porque o sujeito ficou segregado, em muitos casos, como nesse exemplo que eu citei, por meses ou anos. Então, por tudo isso, porque ele não vai ser solto, mesmo que essa ordem seja concedida, já que existem fatos conexos que combinaram com duas segregações, mas que seja determinado o juiz de primeiro grau, a verificação da possibilidade de substituir a prisão por outras medidas acautelatórias. É um policial militar, continua com a farda, então não há um risco de fuga, não há nenhuma notícia que ele tenha ameaçado testemunhas, ou vem ameaçar, até porque as testemunhas são policiais também, que fizeram a busca e apreensão, executaram a busca e apreensão. Então o único fundamento realmente é garantir a ordem pública com base em conjecturas, presunções, ilações, um número de futurologia, onde a gente quer aguardar esse futuro chegar para ver se ele vai se concretizar ou não, mediante uma sentença condenatória, mas no seu devido lugar, não em sede cautelar, com argumentos que são meritórios. Então a defesa clama pela concessão da ordem para ser revogada a prisão preventiva e substituída por outras medidas cautelares. Muito obrigado, excelência. Parabenizo o doutor Evangelho, como sempre, atuante, fazendo brilhantes sustentações, né? E feliz de tê-lo sustentando aqui na nossa turma no ano de 2022. Né? Dá muito trabalho a gente, mas é um trabalho prazeroso. Né? Vossa Excelência sabe da estima que todos temos por Vossa Excelência. Né? Passa a palavra à desembargadora Rita. Obrigado, excelência. Eu também parabenizo o doutor Evangelho, ele dá trabalho mesmo, viu? E eu peço vista regimental, presidente, porque algumas dúvidas me surgiram diante da sustentação, até porque
essa questão da conexão que ela levantou, embora não seja, a delimitação da habeas corpus de Vossa Excelência é bem em relação à prisão em flagrante, que foi convertida em preventivo por ocasião do cumprimento do mandado de prisão temporária. Mas, de qualquer forma, como Vossa Excelência trouxe algumas questões, até dos outros elementos que formariam a República, etc., eu gostaria de pedir vista regimental e Vossa Excelência já fica intimado para a próxima sessão, onde eu trarei o voto. Tá ok, Excelência. Pois não, Vossa Excelência já fica intimado, já foi dito pela desembargadora relatora.